E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este pequeno canal. Hoje um vídeo diferente, um vídeo que eu nunca fiz ainda, não tive a oportunidade de fazer, hoje estou fazendo. Hoje a gente vai falar sobre liberdade e responsabilidade. Um tema, digamos que vamos falar de uma perspectiva teológica e a gente vai conversar um pouco sobre o que é liberdade, o que é responsabilidade. A Bíblia fala sobre isso. Como podemos abordar isso no nosso dia a dia? A gente, enquanto jovem, ainda sou jovem ainda. Então, como jovem, tenho liberdade? Tenho responsabilidade? Como vamos falar sobre isso? É agora, nesse nosso canal, tá bom? Então, primeiro, vamos de conceito, né? Digamos que liberdade seja um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo, uma nação tem como valor supremo, um valor ideal. E aí, por extensão, é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política ou perante o Estado, poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro do limite que lhe faculta a lei. Falei muita coisa, né? Em resumo, é o seguinte: nós temos as liberdades individuais, mesmo dentro da coletividade. E a nossa liberdade, ela tem um certo limite dentro da lei, porque nem tudo aquilo que queremos fazer, nós podemos fazer, e nem tudo aquilo que podemos fazer, nós devemos fazer. Então, isso é importante para a gente continuar nosso raciocínio aqui, tá certo? E liberdade no Antigo Testamento. Como é que era vista a liberdade no Antigo Testamento? Veja só, no Antigo Testamento, o povo vivia muito pela lei mosaica. E a lei surgiu justamente da necessidade de colocar limites em toda a extensão das ações do ser humano. Porque nem tudo aquilo que se quer fazer é aquilo que se deve fazer. E nem tudo aquilo que se quer fazer é aquilo que se pode fazer, porque isso pode ferir alguém, pode machucar alguém, pode ferir a comunidade, pode afetar a convivência entre as pessoas. Então a lei surge justamente para dar esse limite, para estabelecer o limite entre aquilo que é possível se fazer e aquilo que é ético se fazer, para que não venha a macular a comunidade, beleza? E aí nós temos alguns textos falando sobre a questão da liberdade no Antigo Testamento. Muito se fala na liberdade no Antigo Testamento, principalmente com relação à libertação do povo dos cativeiros. O povo de Israel pecava, era capturado pelos seus algozes e ali eles clamavam por libertação. E a maior delas, que é a libertação do Egito, é um grande marco na história judaica e está registrado na Bíblia, em Êxodo e em diversas passagens, é citada por grandes profetas e homens de Deus como símbolo da liberdade que Deus pode dar ao seu povo. Mas eu gostaria de citar aqui um texto muito legal de Provérbios capítulo 19, versículo 23, que diz o seguinte: Alegra-te, jovem, na sua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Ou seja, Deus lhe permite viver, lhe permite se alegrar dentro daquilo que a gente entende que seja alegria e pelos caminhos que a gente deseja no nosso coração, mas Ele deixa um adendo muito importante, hein? Ele diz: todas as suas ações serão levadas a juízo. Ou seja, não é uma liberdade em que a gente vai fazer tudo sem ter consequência das nossas ações. Então, é preciso ser livre com responsabilidade. Tá certo? Então, a gente fica com esse texto aí. No Novo Testamento, nós temos vários textos, inúmeros textos falando sobre liberdade, e o mais famoso deles é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um outro texto, que é João 8,36, diz também
na sequência algo muito parecido e muito profundo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos 6,14, Paulo vai dizer que o pecado não dominará vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que a gente pode aprender, compreender desses textos aí? A gente pode entender que Cristo nos liberta. A verdadeira liberdade está em Cristo. Liberdade de quê? Liberdade dos nossos pecados, daquilo que nos traz condenação. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que liberdade não é somente fazer o que quer, na hora que quer, com quem quiser, é entender também que Cristo nos liberta dessas amarras. Porque até que ponto somos livres? Até que ponto as nossas ações são totalmente isentas e livres de juízo? Para pensar. Então, Jesus Cristo nos traz uma ideia de liberdade muito mais profunda. Embora sirvamos a Deus, nosso coração permanece livre do pecado e livre da condenação. Essa é a maior liberdade do crente. E a gente pode entender que através dessa liberdade, nossa alma é livre, porém arraigada, enraizada em Cristo. E o que é que a gente pode ver em outros textos? Que nós vamos prestar conta das nossas ações. E isso é fundamental a gente não perder de vista. Nós prestaremos conta das nossas ações. Mas veja o que Lutero diz. Lutero diz o seguinte: o cristão é um senhor libérrimo, sobretudo a ninguém sujeito. O cristão é um servo oficiosíssimo, de tudo a todos sujeito. Então, ao mesmo tempo em que nós somos livres, porque não há quem nos condene em Cristo, ao mesmo tempo também somos escravos de Cristo para fazer aquilo que o nosso mestre nos pede para fazer. E Schopenhauer vai dizer que no sentido físico implica que nós não temos barreiras, nós não temos limites físicos, mas nós entendemos pela palavra que tudo aquilo que fazemos tem consequência. E se tem consequência, a liberdade ela não pode estar desassociada da responsabilidade. São duas faces da mesma moeda. E Jesus, para finalizar esse vídeo, queridos, Jesus diz uma coisa fantástica: vós sois o sal da terra, e se o sal não servir para salgar, nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e bota debaixo do alqueire, mas no velador, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, ao mesmo tempo em que nós somos livres em Cristo, as nossas obras devem demonstrar o amor que Deus tem por nós. As nossas obras, as nossas ações, nossa vida prática deve estar totalmente enraizada em Cristo que nos chamou. E essa raiz, ela mostra claramente de quem nós somos, para onde nós vamos e o que devemos fazer. Liberdade é Cristo. Responsabilidade é entender que a salvação é de graça, mas não foi de graça. E por isso nós devemos ao Senhor nossa própria vida ofertar. E cada passo que damos, cada ação que fazemos,
cada fala, cada pensamento deve ser devotado ao Senhor. Se eu entender que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, se eu entender que nós devemos fazer todas as coisas para glorificar o nome do Senhor, eu serei livre dos meus pecados, dos meus vícios, eu serei livre. Nós seremos livres em Cristo Jesus, livres das amarras que nos prendem enquanto seres humanos. Nós seremos livres quando entendermos que liberdade é liberdade, não quando fazemos o que queremos sem consequências, mas quando fazemos o que fazemos, entendendo que a grandeza das nossas ações pode e deve alcançar o coração e a vida daqueles que convivem conosco e daqueles que estão próximos a nós. Que Deus te abençoe, que Deus te faça livre, que Deus nos faça livres, mas que Deus também nos faça entender a grandeza da liberdade e com o preço da liberdade nós seremos responsáveis uns pelos outros. Eu quero deixar uma ilustração interessante em um filme que eu assisti. Uma mulher que era comprada como escrava no Oriente Médio e constantemente era vendida novamente porque ela não se sujeitava aos seus senhores, aos seus compradores. Então o que acontecia? Os outros sempre a revendiam, mas chegou uma pessoa que disse: olha, eu vou dar fim à liberdade dessa mulher, à escravidão dessa mulher. Então essa pessoa compra essa mulher, arranca as algemas e diz: agora você é livre, faça o que você quiser. E aquela mulher que passou a vida inteira escravizada, uma vida inteira sendo jogada de um lugar para o outro, porque ninguém queria, porque não se submetia, ela entende a grandeza do que é ser livre e decide, por vontade própria, viver ao lado daquele homem. E a nossa vida é essa analogia. Somos a Igreja de Cristo. Quando entendemos a grandeza da liberdade que Cristo nos dá, dos nossos pecados, do vício e de tantas outras coisas, nós queremos servi-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos segui-lo, nós queremos viver a nossa vida de maneira mais ética, mais comprometida, mais doadora, mais perdoadora. Um abraço e até a próxima.